Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, eu quero, no vídeo de hoje, tratar com os senhores sobre os critérios que determinam a competência. Nós já vimos noções gerais a respeito da competência. Consiste a competência na determinação do âmbito de espaço de atuação legítima dentro do qual o órgão jurisdicional pode exercer legitimamente a jurisdição. Todo juiz pode exercer jurisdição. Essa é a sua função precípua, a função precípua do Poder Judiciário. O que não significa dizer que ele possa vir a exercer jurisdição sempre, em todos os casos. Então é justamente isso que nós estamos a ver aqui no estudo da competência. Qual é o seu âmbito de atuação legítima? A competência não deixa de ser, portanto, uma divisão de trabalho. Pense como seria se todo juiz pudesse julgar tudo quanto é tipo de demanda que lhe aparecesse. Se o juiz tivesse que julgar as demandas de natureza cíveis, as demandas de natureza criminais, as demandas de naturezas indígenas, eles tivessem que julgar os processos originários, tivessem que julgar os processos em grau de recurso, depois eles tivessem que ir até Brasília, eventualmente, para ter que julgar os recursos extraordinários, eles tivessem que julgar processos em Santa Catarina, também tivessem que julgar processo no Piauí, aí depois eles tivessem que exercer jurisdição no Maranhão, depois eles tivessem que exercer jurisdição no interior de São Paulo. Seria uma loucura. Então, a competência é a delimitação do âmbito legítimo, o aspecto de atuação do órgão jurisdicional, e acaba sendo um critério de racionalização da prestação do serviço. Então é meio que cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu âmbito de atuação, cada um cuida do seu serviço, para que com isso a jurisdição possa ser construída de uma forma organizada, vamos assim dizer. E o que eu quero tratar com os senhores nesse momento, portanto, é quais são esses critérios. Porque vejam, nós temos o artigo 42, diz assim, ó: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Nos limites de sua competência. Competência é isso, a estipulação dos limites, do âmbito de sua atuação. Até um certo momento ele pode ir, dali em diante não mais, ele está limitado. Dali em diante a sua atuação é ilegítima, ele está agindo de maneira equivocada. É o que eu costumo dizer para os alunos em sala de aula. A competência é como se fosse um quadrado. Na verdade, nós veremos que seria mais provavelmente um pentágono, porque são 5 os critérios que determinam a competência. Mas a competência é como se fosse um quadrado dentro do qual o juiz pode atuar. Então, exercendo jurisdição dentro desse quadrado,
ele exerceu jurisdição de maneira legítima. Ok. Exercendo jurisdição fora desse quadrado, a princípio, ele exerceu jurisdição de uma maneira ilegítima. E eu digo a princípio porque em um próximo vídeo nós veremos que tem dois tipos de incompetência. Quando ele atua fora do quadrado, nós temos dois tipos distintos de incompetência. Esse vício pode ser classificado em dois tipos e um deles admite correção, o outro não admite correção, mas isso já é para um próximo momento. Eu dizia que a competência é a estipulação dessa limitação, a determinação desse quadrado. Então a competência são as arestas, não é? É o tracinho que você desenha ali quando você está fazendo o quadrado. Quando você pega a sua lapiseira para fazer numa folha de papel um quadrado, cada um daqueles traços é, portanto, um dos critérios da competência que você está fazendo, tá bom? Para ser mais técnico, você teria que fazer, para fins de competência, um pentágono, porque são, na verdade, 5 os critérios que determinam a competência, beleza? Isso é o que está no artigo 42. Na verdade, ele continua, pelo juiz, nos limites de sua competência, vírgula, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Mas a instituição do juízo arbitral foge à alçada aqui dessa nossa exposição. O juízo arbitral, é claro que ele não se submete às competências do juízo estatal, por isso que não tem sentido a análise do juízo arbitral, da arbitragem, que é disciplinada pela Lei 9.307 de 96. Tá ok? Então, essa é aquela noção introdutória a respeito de competência. E aí, eu convido os senhores para que a gente dê um salto e para que a gente vá lá para o artigo 62. É como se fosse, vamos assim dizer, uma cola lícita, uma colinha legítima. Quais são os critérios que determinam a competência? Olha o que diz o artigo 62. A competência determinada em razão da. Então já vai dizer os critérios que determinam a competência. A competência determinada em razão da matéria, pessoa ou função é inderrogável por convenção das partes. Essa parte final não nos interessa aqui nesse momento. Lembra que eu falei que aquele vício se subdivide em duas espécies? Essa parte final vai ser importante para essa segunda análise, dessa subdivisão dos vícios. Essa parte final de que é inderrogável por convenção das partes, nós vamos retomar essa análise num próximo vídeo. Eu quero, por hora, tratar daquilo que está ali no miolo do artigo. A competência determinada em razão da matéria, pessoa ou função. São os 3 primeiros critérios determinadores da competência. E aí vamos ao artigo subsequente, ao artigo de número 63. Ele diz assim: as partes podem modificar a competência. Esqueça por hora essa parte da modificação da competência. Também é para o próximo vídeo. Eu quero centrar aqui, em razão do valor e do território. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. É o artigo que trata da cláusula de eleição de foro. Nós vamos tratar melhor desse artigo também num próximo vídeo. Eu volto a dizer que eu, por hora, quero tratar dos critérios determinadores da competência em razão do valor e do território. E com isso nós casamos os 5 critérios determinadores da competência. No artigo 62 e no artigo 63. No artigo 62 nós vimos 3 e no artigo 63 nós vimos 2. Quais são os 5 critérios que determinam a competência, portanto? Matéria, pessoa, função, valor e território. Matéria, pessoa, função, valor e território. Tá certo? Vamos começar pela matéria. Critério determinador de competência em razão da matéria. Olha aqui, meus amigos. O Estado, ele cria órgãos jurisdicionais, juízos, que na prática são as varas cíveis, varas família, vara de órfãos e sucessões,
vara empresariais, vara do consumidor, vara agrária, vara de recuperação judicial, as mais variadas espécies de órgãos jurisdicionais em razão da matéria. Qual é a finalidade dessa providência adotada pelo Estado? Permitir que o juízo se qualifique, uma especialização da matéria. É claro que quando você cria juízos especializados no trato de um tipo de questão, nós temos aí duas considerações a fazer. Primeira consideração é que naquela localidade, o órgão de direção do tribunal, nós não podemos imaginar que um tribunal de justiça não tem um órgão de gestão. Todo tribunal tem um órgão de gestão. E eles estudam a quantidade de demandas que envolvem essa ou aquela matéria. E com base nesses estudos, eles vão determinando a criação ou o suprimento de alguns órgãos. Então, a primeira consideração que nós devemos fazer é justamente essa. Não faz sentido nós pensarmos na criação de uma vara de falência numa comarca do interior, mesmo do estado do Rio de Janeiro. Muito menos numa comarca do interior, sei lá, de um estado pobre do Brasil. Por quê? Porque não tem necessidade, são poucas, provavelmente serão pouquíssimas as demandas cujo objeto do pedido, cujo pedido será a falência. Você não vai especializar um juízo para julgar em um ano um processo, isso não faz sentido. Então a gente especializa, o Estado especializa um órgão jurisdicional quando tem uma sobrecarga considerável de trabalho que justifica a criação daquele juízo e também com vistas a tornar a prestação jurisdicional substancialmente melhor, qualitativamente melhor. Essa é a razão de ser. E aí, qual é a competência da vara civil? A vara civil tem uma competência residual. Sobra para a vara civil aquilo que não for das demais varas. E aí, aonde que você vai descobrir isso? Porque se você parar para ler no CPC, não se trata disso. E aonde que você vai descobrir essa informação? No Codigerge, meu amigo. Na verdade, retire o que eu disse, porque esse vídeo não vai só para o Rio de Janeiro, né? Codigerge é aqui no estado do Rio de Janeiro. Você vai ter que ver isso no Código de Organização Judiciária. Me perdoem, isso é a prática aqui na sala de aula no Rio de Janeiro. Quando eu estou em loco aqui na graduação, posso falar Codigerge. Gravando um vídeo online, é claro que não. Você vai ter que procurar isso no Código de Organização Judiciária. Isso está previsto no Código. O Código trata dessa... Olha aqui, ó. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código, o CPC, ou em legislação especial, vírgula, pelas normas de organização judiciária, que foi o que eu acabei de lhes falar, e ainda, no que couber, pelas constituições dos estados. Então você vai ter que pegar o Código de Organização Judiciária do seu estado e vai ter que verificar, ele geralmente é subdividido pelas comarcas, né? E você vai ter que verificar na comarca perante a qual você está demandando, propondo a demanda, como é que se dá a estruturação do Poder Judiciário naquela localidade. Tem comarcas que se institui o que se chama de juízo único. E aí não tem dúvida, é tudo no juízo único. A passo que tem outras comarcas que só de vara civil tem mais do que 50. Só de vara civil, que, como eu lhes disse, tem competência residual. Fora as diversas outras varas especializadas. Aí você vai ter que ler o Código de Organização Judiciária, aqui no Rio, Codigerge, que é a sigla, e você vai ter que verificar o que eu estou pretendendo demandar, qual é o objeto, o que é o meu pedido.
Eu vou ler o Código de Organização Judiciária e ver, está inserido na competência de uma vara especializada. Então eu vou propor perante ela. Não, não está. Vara civil. Tá ok? Então esse é o critério em razão da matéria. Próximo critério, em razão da pessoa. Esse é o critério essencialmente previsto para a fazenda pública. Os senhores sabem que a fazenda pública tem no processo civil uma série de garantias, de prerrogativas processuais, como a intimação pessoal pela vista, carga ou remessa dos autos, assim como o prazo em dobro, o pagamento mediante RPV ou precatório. E uma outra garantia processual é justamente a criação de um juízo que lhe é próprio, tá? Bom, um outro critério próprio, outro critério determinador de competência, matéria, pessoa, é o critério funcional, tá? Quando a gente fala de critério funcional, os senhores devem ter em mente o seguinte: qual é a função do órgão jurisdicional? Competência funcional leva em consideração a função do órgão jurisdicional. Por exemplo, quando você propõe uma demanda perante um juízo de primeira instância, que em regra tem como competência exercer exclusivamente o primeiro grau de jurisdição, qual é a sua competência funcional? Proferir sentença. Ele vai percorrer o procedimento comum, né, em regra, vai percorrer todo o procedimento comum, vai proferir sentença. Se não houver o trânsito em julgado, houver a interposição de um recurso, não pode o próprio órgão que proferiu a sentença, por exemplo, julgar a apelação. E aí vai subir para o tribunal. E aí o tribunal terá a competência funcional de julgar a apelação. E aí, por sua vez, quando o tribunal julga a apelação, pode ser que a parte interponha um novo recurso, e aí terá que ver qual é a hipótese, se está afrontando, se está se alegando uma afronta à Constituição ou ao direito federal, infraconstitucional, para saber se vai tentar levar essa discussão ao STF ou ao STJ, ou sendo interposto o recurso e não sendo ele admitido, ou não sendo interposto o recurso, quem é que vai prosseguir com a execução, sendo o caso nestes autos? O juízo de primeiro grau, que exerceu de primeira instância, que exerceu o primeiro grau, ou o juízo de segunda instância, que exerceu o segundo grau? É o juízo de primeira instância que exerceu o primeiro grau. Por quê? Porque ele é o juízo natural, foi onde começou a demanda. Logo, o que nós podemos extrair dessa ilação? O juízo natural, o juízo onde se começou a demanda, é o juízo onde se deve terminar a demanda. É o juízo onde se deve se promover, se for o caso, a execução da demanda. O juízo recursal, como no exemplo foi o TJ, ele tem uma competência meramente funcional. Então ele é chamado a exercer uma função no processo. Olha, analisa aí se o que foi feito aqui está certo. Está se alegando com um erro no julgamento, um erro no procedimento, vê aí se tem alguma razão no que a parte está alegando. Vai reformar, vai invalidar ou não, ou vai subir um pouco mais, ou vai descer. Não fica lá no tribunal. Por quê? Porque a sua competência ela é meramente funcional. Um outro exemplo de competência funcional. Imagina que tem uma demanda tramitando perante uma certa vara civil A. Essa vara civil a parte alega a necessidade de se ouvir uma testemunha. A testemunha mora a 850 quilômetros de distância, na comarca J, muito distante, na comarca J. Expede-se uma carta precatória para o juízo da comarca J. Porque nós não podemos conceber que o juízo da comarca A vai determinar, obrigar a testemunha a vir para cá. Aliás, é um direito da testemunha ser ouvida na sua própria comarca.
nem podemos conceber que o próprio juiz vai daqui até lá ouvi-la, óbvio que não. Então, nós criamos, o direito criou a forma de comunicação entre os juízos, carta precatória. Então, pede uma carta de um juízo para o outro, preferencialmente eletrônico, e o juízo da comarca J vai intimar a testemunha para colher o seu depoimento. Agora, você imagina, será que o juízo da comarca J pode olhar aquele caso e falar assim, porra, que caso maravilhoso, isso é um leading case, nunca vi um caso como esse, quero julgar. Eu não quero me contentar a só colher o depoimento, não. Eu quero, a partir desse depoimento e com as cópias que me foram remetidas desse processo, eu quero dar um passo além, eu já quero proferir sentença. Eu acho que o juiz de lá está moscando, já tem elementos para sentenciar, eu vou julgar. Ele pode fazer isso? Ele tem competência para fazer isso? E veja, é óbvio que não é uma competência subjetiva, não é uma competência no sentido de conhecimento. Ele tem competência jurisdicional para fazer isso? Não. A sua competência é limitada, veja, limitação, nos limites de sua competência. Sua competência é limitada para que exclusivamente colha o depoimento da testemunha. Beleza? Então ele vai colher, o juiz da comarca J colhe o depoimento da testemunha, embrulha para presente, empacota, bota um laço vermelho e devolve para o juízo da comarca A. Porque o juízo da comarca A é o juízo natural. Ele quem tem que julgar. Beleza? Isso é o que se chama de competência funcional. Cada um tem a sua função no processo. Um outro exemplo de competência funcional é o do juízo dos embargos à execução. Tá, mas isso já é um passo além, fica aí anotado para os senhores como um outro exemplo. Tá certo? Bom, quarto critério determinador da competência é a competência em razão do valor. O Estado pode criar órgãos para exercer jurisdição, tendo como parâmetro de competência o valor da causa. Os senhores certamente conhecem um órgão que é famosíssimo, que tem como delimitador da competência o valor da causa. São os juizados especiais. Só tem que ter cuidado, primeira consideração, é que eu falei no plural, né? São os juizados especiais. Por que eu falei no plural? Porque são três, nós temos um sistema de juizados. São três os juizados especiais. Nós temos o juizado especial cível, que é disciplinado pela Lei 9.099 de 95, juizado especial cível e criminal, que é um órgão que compõe a estrutura da justiça estadual. Temos também o juizado especial federal, que é disciplinado pela Lei 10.259 de 2001, que integra, obviamente, a estrutura da Justiça Federal. E temos também o Juizado Especial da Fazenda Pública, que compõe a estrutura da Justiça Estadual e é disciplinado pela Lei 12.153 de 2009. Mas os juizados especiais, eles disciplinam, eles tratam de um procedimento especial. Logo, estão apartados do CPC. Mas vejam que o próprio artigo 44 disse isso, olha lá. Pelas normas previstas neste código ou em legislação especial. Não tem problema nenhum. Pode ter a previsão de competência em legislação especial. Não tem problema nenhum. Mas existem alguns estados, aqui no Rio de Janeiro não existe essa competência em razão do valor na justiça convencional, na justiça tradicional, no poder judiciário tradicional, nas varas, só nos juizados. Mas, por exemplo, no estado de São Paulo, existe a previsão no Código de Organização Judiciária do estado de São Paulo de algumas varas especializadas em razão do valor. Na verdade, nos fóruns regionais lá de São Paulo, é levado em consideração o critério do valor. Então, admite-se
que se propõe a demandas nos fóruns regionais, pode estar me fugindo aqui a terminologia correta, porque aqui no Rio nós chamamos de fóruns regionais. O Fórum Regional do Meier, da Barra, lá em São Paulo pode estar me fugindo a nomenclatura. Mas esses fóruns que são mais afastados do centro, né, do edifício central, do fórum central, os fóruns mais afastados, mais próximos da população, aqui a gente chama de fóruns regionais. Os fóruns regionais lá de São Paulo, ou outros nomes que são tais, parecidos, admite-se demandas, salvo erro meu, pode ter atualizado a norma também, pode-se propor demanda de até 1 milhão, a última vez que eu tive acesso. Passou de 1 milhão, não pode mais propor lá naqueles fóruns regionais. Deveria então aquela demanda que a princípio poderia ser proposta lá, até 1 milhão, passou de 1 milhão, deveria ir para o fórum central, tá? Bom, e por fim nós temos a competência determinada em razão do critério territorial. O critério territorial é o seguinte, meus amigos, ele tem duas regras bem definidas que os senhores podem ter em mente, mas de igual maneira ele tem diversas exceções. Então o que eu proponho para os senhores é o seguinte: fixem essa regra, mas também não achem que com esta regra os senhores terão as respostas das indagações. A competência é um tipo de matéria que os senhores vão aprender com o tempo. Acaba aprendendo por osmose. A teoria não é o suficiente, é a prática que vai fazendo com que os senhores aprendam. Então, eu vou apresentar aos senhores os artigos que talvez sejam os mais importantes, mas em outros vídeos nós vamos complementar a análise disso para que não fique esse vídeo muito extenso, tá? Eu vou até fazer melhor, eu vou continuar aqui de uma vez por todas para a gente fechar logo os critérios de uma vez por todas. Não vou fazer um outro vídeo só para tratar do critério territorial, não. Vamos de uma vez por todas matar isso logo. Vamos lá. Quero chamar a atenção inicialmente para o artigo 46. O artigo 46 diz assim: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, será proposta em regra, veja, o próprio artigo diz que não é absoluta, em regra, no foro de domicílio do réu. Não é residência, é domicílio, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado, ou no foro de domicílio do autor. Incerto ou desconhecido, onde for encontrado, ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º, havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Então, o autor poderá escolher quando houver litisconsórcio passivo. Parágrafo 5º, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Bom, aí vem o artigo 47. Então, a primeira regra que eu falei é o do artigo 46, tá? Então, fiquem com 46, caput, direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, foro de domicílio do réu. E aí vem o 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, direito real sobre imóveis. Primeira consideração, sobre imóveis. O 46 falou sobre móveis. 47 fala sobre imóveis, bens imóveis. E a pegadinha aqui está no seguinte, é direito real sobre imóveis. Direito pessoal sobre imóveis vai para o 46.
O 47 é só sobre direito real sobre imóveis. É competente o foro de situação da coisa. E aí não o foro de domicílio do réu, foro de situação da coisa. Para discutir propriedade de um bem imóvel, vai discutir na comarca onde está situado o bem imóvel, tá? Direito real sobre bem imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Agora, atenção também com o parágrafo 1º. Olha lá. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre. Então, sobre o que ele vai falar aqui no parágrafo 1º, não pode escolher. Pode escolher no que não tiver aqui. Então, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, que volta à regra, ou pelo foro de eleição, que nós veremos no próximo vídeo. Se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Esses são exemplos de direitos reais. Então você tem que achar outros direitos reais que não sejam esses aqui. Porque esses do parágrafo 1º você não pode fugir da regra do 47. Porque a regra do 47 está no caput. E qual é a regra do 47 que está no caput? É competente o foro de situação da coisa. Então, sempre que se discutir propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, não tem para onde fugir. É no próprio local onde está situado o imóvel. Então, o que está fora desse parágrafo 1º? Eu posso lhes dizer. Direito de superfície, enfiteuse, usufruto, uso e habitação. São os outros direitos reais ou exemplos de outros direitos reais que não estão no parágrafo 1º. E aí é claro que o examinador e as questões práticas podem surgir em relação a isso, tá? Você pode demandar no foro de situação da coisa, óbvio, mas você também pode ter mais uma opção, na verdade mais duas opções. Eleição de foro, foro de domicílio do réu. Parágrafo 2º. A ação possessória e imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. O juízo tem competência absoluta significa que não pode ser afastado, uma matéria para o próximo vídeo, tá? 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para... O autor da herança é o falecido, tá? O autor da herança é o de cujos, é o presunto, aquele que bateu botas, aquele que foi dessa para melhor, tá? O autor da herança não é o autor no sentido de autor do processo, aquele que vai dar início ao processo. Não, esse é o herdeiro, é o inventariante, é o sucessor. O autor da herança é o falecido, tá bom? Então, o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou a anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. O que importa... Então, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, o que importa é o domicílio do autor da herança, tá? Bom, artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Então aqui é o caso do Instituto da Ausência lá do Código Civil. Então sugiro que os senhores deem uma lidinha lá no Código Civil, artigos 22 e seguintes do Código Civil, tá bom? Então a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu
será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Vejam lá o artigo 76 do Código Civil. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. O parágrafo único do artigo 51 tem como finalidade o seguinte: quando a União for a demandada, se a gente for seguir a regra geral, em tese, todo mundo teria que acionar a União no Distrito Federal. Seria um custo, um ônus, seria um privilégio enorme para a União. E aí aqui foi como que uma forma de se equilibrar a situação jurídica das partes que queiram demandar em face da União. Tá? Artigo 52 diz: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Então, quando o Estado quer demandar em face de alguém, ele vai ter que propor um domicílio do réu. Parágrafo único. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federativo. Há aqui uma semelhança entre o 51 e o 52. Aqui me parece que o grande problema é a questão do pacto federativo, né? Uma lei federal tratar disto em relação à União, ok, vá lá. Agora, me tratar disto em relação aos estados, parece que que fez cortesia com chapéu alheio. Há inclusive já tenho conhecimento de uma DIN proposta pelo Estado do Rio de Janeiro no STF para discutir esta situação. Acompanhemos aí como é que vai se dar a evolução desse trato. Bom, aí chega o artigo 53. O artigo 53 já começa a tratar, ele trata aqui de algumas exceções que aí eu sugiro que os senhores tenham em alta conta, tá? Então, eu sugiro que os senhores casem o 46, o 47, o 46 e o 47, que os senhores leiam, releiam, entreleiam, leiam, releiam, entreleiam, que são as regras, e o 53, que traz as exceções. Não são bem exceção, é uma complementação. Então, olha lá, 53. É competente o foro, inciso 1º, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, : a linha A, de domicílio do guardião do incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então aqui foge da regra de domicílio do réu. Na verdade, a regra do domicílio do réu vai ser a última hipótese. Quando o assunto é o divórcio, a extinção do vínculo matrimonial lato sensu, primeira pergunta que você faz: tem filho? Tem interesse de incapaz na jogada? Tem. Ok. Quem está com a guarda do menor? É o marido. Então é no foro do domicílio do marido. Porque não é para proteger nem o marido nem a mulher, é para proteger quem está com a guarda do menor. A linha A, primeira opção, foro de domicílio do guardião do filho incapaz. Essa é a regra. E aí é claro que o examinador vai colocar o marido. Por quê? Porque você estará condicionado a achar que é no foro de domicílio da mulher. E aqui é óbvio que nada de machismo, feminismo, nada disso. É porque no código anterior havia uma previsão dizendo que é no foro de domicílio da mulher. No código anterior, aquele lá de 73, tinha um artigo dizendo que nas ações de divórcio
é competente o foro de domicílio da mulher. E aí é claro que o cara vai jogar uma casca de banana em relação a isso, entendeu? Agora não é mais assim. Aqui não se fala mais em homem ou mulher. Veja, olha, tem uma ordem A, B, C. A, foro de domicílio do guardião do filho incapaz. Não teve filho, então esquece o A. Analisa B, C. Teve filho, mas o único filho tem 30 anos. Porra, então ele não é incapaz. Não tem nenhuma doença mental incapacitante e já tem 30 anos. Então esquece a linha A. Então vamos lá. A linha B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Então vai ser o juiz competente o último domicílio do casal. Ou a linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, uma das partes tem domicílio no casal. O marido saiu, foi morar em outra cidade. Onde vai tramitar o divórcio? No domicílio do casal, que foi ele que saiu. Ah, não. O marido saiu, foi para... Eles eram casados na comarca X. Ele saiu, foi para Y. Ela saiu, foi para Z. Onde é que vai tramitar a demanda? Depende. Quem foi a juízo em desfavor de quem? Ah, ele que está na Y foi a juízo em face dela que está na Z. Tem que propor demanda na comarca Z. Por quê? Porque é regra geral. A linha Z. De domicílio do réu. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Porque você nem vai aplicar a primeira exceção, proteção do interesse do incapaz, nem a segunda exceção, proteção do interesse do casal, de conservação do interesse de memória do casal, de quem permaneceu na residência, no domicílio do casal, tá? Bom, inciso segundo. De domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Então, olha lá. De domicílio ou residência do alimentando. O alimentante é quem dá, quem cede, quem concede alimento. Alimentando é quem pede alimento. O alimentando é o autor. O alimentante é o réu, aquele que está concedendo. O alimentando, o autor, em regra, não pode escolher. É por isso que ele está no artigo 53, é uma exceção. As demandas de alimentos, como o alimentando é uma parte hipossuficiente, ele pode demandar no foro do seu domicílio. Tá? Inciso terceiro. É competente o foro do lugar. A. Onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. B. Onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. D. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E. De residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. E F. Da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de separação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então você pode propor a demanda no foro destes lugares aqui, tá? A doutrina afirma que esse artigo 53 é o que se chama de foro concorrente. Então você pode ou aplicar a regra geral de foro do domicílio do réu ou essas hipóteses aqui do artigo 53. Você acaba podendo, lhe gera uma escolha, tá? Essa é a doutrina majoritária. Aí vem o inciso 4. Do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. B. Em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então, a ação de reparação de dano, você pode propor a demanda no local do dano. Então, você mora no Rio de Janeiro. O réu mora em São Paulo.
vocês estavam passando férias em Búzios. O acidente ocorreu em Búzios. Quem vai a juízo? O autor do Rio de Janeiro. O réu é de São Paulo. A demanda pode ser proposta aonde? Em regra, em São Paulo. Mas pode ser proposta também em Búzios, que foi onde se deu o acidente. Artigo 53, inciso 4º. Do lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano. Tá? E, por fim, o inciso 5º. É competente o local de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou de acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, nesse meu exemplo, como foi um acidente de veículos, eu ainda poderia escolher também o domicílio meu, Rio de Janeiro. Por isso que eu coloquei esse exemplo de propósito. Então, veja que no acidente de veículo nós temos, na verdade, mais opções. Inciso 5º. Domicílio do autor, do local do fato ou a regra geral, que é o domicílio do réu. Então eu sugiro que os senhores leiam esse artigo 53, que ele traz várias normas especiais que acabam sendo várias exceções, tá certo? E a regra geral do critério territorial é o artigo 46 e o artigo 47 para demandas, direitos pessoais e direitos reais sobre bens móveis, domicílio do réu. Para direitos reais e imobiliários, foro de situação da coisa, e temos algumas exceções. Tá certo? Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Bons estudos.